Graça e paz, honrada de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, tenho 40 anos, casado com a Sofia há 18 anos, vamos completar agora, dia 15 de novembro. E temos 3 filhos, a Giovaninha, o Emanuel e o Miguel, 13, 14 e 15 anos. E é uma alegria, irmãos, estar aqui nessa noite para falar da palavra de Deus com você. Amém? Quem tem a Bíblia no celular ou trouxe por acaso a Bíblia, você pode abrir em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante, irmãos. Nós, pastores, os obreiros, aqueles que trabalham ali aconselhando pessoas, nós temos tido muito trabalho com relação ao amarada. Irmãos, pensa nos homens que dá trabalho. E nós queremos te ajudar nessa noite a que você melhore como homem no ambiente principal que você deve demonstrar a sua hombridade, que é o seu lar e a sua família. Já dizia um teólogo brasileiro, quando a gente casa, Deus quebra o vaso. Quando nós temos filhos, Deus termina de pisar nos cacos. E é isso que Deus quer produzir em nós, através da sua palavra. Deus quer produzir quebrantamento. Eu gostaria que você não pensasse no outro, não pensasse no seu pai, num colega de trabalho, mas para que você, à luz da palavra de Deus, olhasse para dentro de você, naquilo que você está falhando, no seu papel, talvez como homem, como esposo, como pai, dentro do ambiente do seu lar. Se tem um lugar onde nós temos que ser homens com H maiúsculo, homens de verdade, meu irmão, não é lá fora com os nossos amiguinhos, nossos colegas de trabalho, no ambiente profissional ou no ambiente educacional, ou com os amigos talvez de infância. Tem gente que é assim, é muito bom lá fora, mas é terrível dentro de casa. Não tem cumprido o seu papel, as suas responsabilidades. É sobre isso que nós vamos falar. Essa é a temática dessa noite. Como ser homem de verdade na sua família. Talvez tenha alguns jovens aqui que nem são casados ainda, talvez nem tenham filhos. Mas essa palavra é preventiva também para você, para que você aprenda a ser um homem de verdade, um homem conforme Jesus. É o que nós temos aprendido no curso de hombridade. Hombridade e semelhança a Cristo são 2 palavras sinônimas. Se você quer ser homem de verdade, você precisa ser parecido com Jesus. Amém? Amém. Fala assim comigo: o homem de verdade, é parecido com Jesus. Fala comigo: um homem de verdade, ama a sua família, e ama a Deus também. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. Eu estou baseado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, essa é a nossa temática, hombridade na família. Eu quero, já dizia um pensador americano, Dr. Mike Murdock, um dos pais da sabedoria, ele dizia que no final da nossa vida nós seremos lembrados por 2 fatos, queridos. Você vai ser lembrado pelos problemas que você causou e às vezes naqueles que você diz que mais ama. Ou então no final da sua vida você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu. E é isso que Deus espera de você. Amém? Você está diante dessa decisão, ser um causador de problemas, um causador de feridas, um arrebentador de vidas, ou ser um resolvedor de problemas, uma bênção no meio dos seus familiares, entes queridos, filhos, esposa, no coração de Deus, produzir alegria no coração de Deus, principalmente no ambiente da família. Você quer ser um causador de problema, ou você quer ser um resolvedor de problema, debaixo da sabedoria, da graça e da unção de Deus? É isso que nós vamos falar nessa noite em especial. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz: maridos, é para nós, homens de família, homens que querem levar Deus a sério, homens que querem corrigir as suas falhas. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento,
Outras versões diz com inteligência, com sabedoria, com discernimento e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Outras versões diz: considerai as vossas esposas como um vaso frágil, como se fosse uma taça de cristal, querido. Se você descuidar, ela cai no chão, se quebra. Esses dias mesmo eu estava botando suco numa taça de cristal. A hora que eu fui botar o gelo dentro da taça, a taça quebrou. Tem muita gente assim, tem muito homem que é assim, gelado, é duro demais, é estúpido e acaba de maneira grossa e estúpida arrebentando as suas mulheres. E nós entendemos, querido, por que tem tanta mulher hoje em depressão, tanta mulher fechada emocionalmente, tanta mulher arrebentada lá fora, porque falta aplicar isso aqui: discernimento, inteligência, sabedoria, considerando a mulher como parte mais frágil. O autor, o apóstolo Pedro, ele continua dizendo: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente com ela herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Quantos querem orar e terem as suas orações respondidas por Deus? Levanta a mão aí. Você quer ser um homem de Deus, um homem de valor, um homem de promessa, um homem de caráter, um homem íntegro que vai orar e Deus vai ouvir, um homem que vai falar com Deus e vai ter resposta do céu. Aqui nós vemos o segredo de como ser esse tipo de homem: hombridade na família, um homem inteligente, um homem sábio, um homem com discernimento, um homem que entende que a mulher é um vaso mais frágil, um homem que trata a sua esposa com dignidade, com honra, com respeito, e entende que ele junto com ela serão herdeiros da mesma graça salvífica, da graça salvadora, do lar celestial que Deus tem preparado para mim e para você, querido. Eu sempre digo isso nos casamentos: quando você prejudica a sua esposa, o seu cônjuge, você está se destruindo. É igual apertar um botãozinho de autodestruição. Quando você destrói o outro, você vai colher um outro destruído e vai destruir o seu casamento. Por isso a Bíblia diz: hajam com inteligência, hajam com sabedoria, hajam com discernimento, tratem com dignidade as suas esposas, e saibam que vocês receberão recompensa de Deus, se vocês amarem as vossas esposas como Deus espera que nós amemos. Amém? As suas orações serão ouvidas se vocês tratarem elas com dignidade, com honra, com respeito, como um vaso mais frágil. No versículo 8, só para continuar, a minha ênfase está aqui no versículo 7, ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Seja amigo da sua mulher, seja amigo da sua namorada, se você está namorando, da sua noiva. Misericordiosos, diz a palavra de Deus, humildes. Versículo 9: não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendigam elas, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Quem quer ser abençoado aí por Deus? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Se você quer ser abençoado, olha o segredo aqui: ser compadecido, ser fraternalmente amigo, ser misericordioso, ser humilde, não pagar o mal com o mal, mas abençoar, declarar bênção sobre a esposa. Talvez hoje ela não seja aquilo que você sonha, meu amado, mas comece a orar por ela, comece a profetizar, comece a declarar a palavra de bênção sobre a sua família, e você vai colher essa bênção dentro do seu lar. Versículo 10, ele continua dizendo: pois quem quer amar a vida, quem quer ver dias felizes na sua história, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, ferindo os outros. Apartem-se do mal, pratiquem aquilo que é bom, busquem a paz, a harmonia, a estabilidade do lar. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo também fala: naquilo que depender de vós, amados, busque a paz com todos, faça todo o possível para ter paz com a tua mulher.
Uma das coisas que nos desestabiliza como homens, eu não sei vocês, mas eu sim, eu tenho certeza que muitos de vocês também, é a gente estar mal com as nossas esposas, sim ou não, irmãos? Isso é algo que afeta a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, nos desestabiliza. A Bíblia está dizendo: busquem a paz, empenhem-se por alcançá-la, hajam com humildade. E ele termina no versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que fazem isso que Deus está mandando fazer, aqueles que querem levar Deus a sério, aqueles que reconhecem o seu pecado, seus erros, aqueles que podem vir até errar, mas quando erram vão lá e consertam, pedem perdão até para os filhos, para o cônjuge. Não é desculpa, é perdão. Eu errei, eu quero melhorar, eu quero ser um homem melhor, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, ou seja, às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. E infelizmente, irmãos que estão aqui nessa noite, eu diariamente atendo muitas e muitas mulheres feridas, arrebentadas, maltratadas por aqueles homens que deveriam mais amá-las. Por isso a importância dessa palavra. Não só eu, todos os demais pastores que estão aqui, as obreiras também lá na igreja, nas demais igrejas aqui. Não importa que religião, querido, as mulheres têm sofrido na mão de homens maus. As mulheres têm sofrido na mão daqueles que deveriam mais amá-las, que deveriam ser inteligentes, que deveriam ter discernimento, que deveriam considerá-las não como outro homem, na estupidez, na grosseria, na ponta da bota, mas sim como vasos mais frágeis, como um cálice que precisa ser cuidado, que Deus entregou na sua mão, como uma pedra preciosa que Deus entregou para você lapidar, irmão. Mas como é que, o que Deus espera de nós como homens? É o que nós vamos tratar. Pode mudar lá o primeiro slide. Preste atenção, irmãos, para nós fazermos aquilo que Deus espera de nós, nós precisamos entender as funções e o propósito de Deus para o casamento, e principalmente aqui no caso para os homens. Existe muita confusão nas funções dentro do lar, de cada um, e essa é a principal causa dos conflitos familiares, dos conflitos conjugais. Deus deu a cada um, a mim e a você, um jugo, ou seja, uma responsabilidade. Fala assim comigo: maturidade é assumir responsabilidades. O homem ele só é maduro de verdade, ele só é adulto de verdade, se ele assume as suas responsabilidades, se ele assume a sua função dentro do lar, dentro da família. Ou seja, Deus nos deu uma responsabilidade, diferente homem e mulher, não é nem superior nem inferior um ao outro, mas diferente. Cada um tem o seu papel dentro do lar. Para que haja harmonia no lar é essencial. Pode ir mudando aí, eu vou falando que vai mudando. Para que haja harmonia no lar é essencial que o casal aceite cada qual o seu próprio papel. Meu irmão, você tem assumido o papel de homem dentro da tua casa, ou tem feito o papel do outro lado lá? Tem muito homem hoje trocando as bolas, sendo a mulher de casa e não o homem, errando quanto ao seu papel e à sua função. Por isso a importância disso. Próxima fase: a psicologia, a anatomia, a sexualidade, a afetividade e a espiritualidade do homem e da mulher são diferentes. O próprio corpo é diferente, a aparência é diferente, a estrutura emocional é diferente. Nós somos diferentes delas. E temos que tratá-las com essas diferenças. Essas diferenças, irmãos, não são para nos prejudicar, pelo contrário, próxima frase, são complementares. E foram determinadas de maneira intencional por Deus. Por isso nós precisamos compreender quais são as funções, qual é o propósito de Deus. No próximo slide, próxima frase: cada cônjuge, meus irmãos, deve conhecer, deve assumir, deve desempenhar o seu próprio papel, sua própria função. Quando eu falo papel aqui, é função. Aceite o seu papel, aceite a sua função,
e deixe a mulher cumprir o papel dela. Dê condições para que ela também possa exercer o seu papel. O propósito de Deus para a família, o propósito da família é cooperar com Deus para que ele, ou seja, o homem, o próprio Deus tenha uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Fala comigo, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E olha só, observe isso que nós estamos falando, querido. Deus, através da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento com os seus filhos, quer levantar uma grande família, que é a igreja, que é o povo de Deus, quer manifestar a sua graça, o seu amor e a sua glória através da sua família. E a pergunta que eu te faço, querido, você tem manifestado a glória, a graça, o amor de Deus? O papel do homem dentro do lar é representar Deus Pai diante do seu cônjuge e diante dos seus filhos. Preste atenção, você homem, você tem a responsabilidade de representar Deus Pai dentro da sua casa, dentro da sua família. E Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Será que nós, homens, temos sido semelhantes a Jesus? Temos buscado ser parecido com Jesus? Temos nos aperfeiçoado conhecendo mais a Jesus? Deus não dá ao homem meramente uma companheira, preste atenção, muito menos uma empregada. Deus nos dá uma esposa. Olha só o que diz essa frase: Deus nos dá uma ajudadora idônea, uma colaboradora eficaz para levantar adiante esse nobre empreendimento que é a família, para a glória de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coraçãozinho, o homem que está aqui nessa noite, e fala: Deus me deu uma família preciosa, para que eu manifeste na minha família a glória do meu Deus, a glória de Deus. Presta atenção, eu vou repetir. Você, homem que está aqui, se quer ser homem de verdade, não existe um ambiente melhor do que a sua família para você demonstrar a verdadeira hombridade, a hombridade bíblica, a hombridade de verdade. Não estou falando de ser macho. Tem gente que acha que é macho, né? E acha que ser macho é ser homem. Tem gente que tem a sua família a tirania, né? É um reizão momo lá. Todo mundo é subjugado a ele, maltrata. Ou então do outro lado tem um outro desequilíbrio, que é aquela pessoa passiva, que não faz nada, que não se posiciona. Alguns homens hoje até afeminados. Sim ou não, irmãos? Sim. Deus te chamou a levantar esse nobre empreendimento chamado família, para a glória de Deus. E para isso Ele te deu uma esposa, uma ajudadora idônea, uma colaboradora eficaz. Homem e mulher são colaboradores de Deus. Eu e você, homem que está aqui, nós somos colaboradores de Deus. Hoje a gente colabora com Deus, hoje a gente atrapalha a obra de Deus dentro da nossa família. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero atrapalhar a obra de Deus dentro da minha casa. Eu quero ser um cooperador, eu quero ser um colaborador de Deus dentro da minha casa e dentro da minha família. Por isso, Deus deu diferentes papéis e funções dentro do lar. Mas quais são essas funções? Eu vou falar sobre ela no seguinte vídeo. As funções do marido, preste atenção, querido. Olha o que diz 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher. Fala comigo, Deus me chamou para ser cabeça. Cabeça aqui é um símbolo de liderança, para liderar o seu lar. Deus nos chamou para domínio, Deus nos chamou para governo, Deus nos chamou para liderar o nosso lar, mas tendo Cristo sobre nós e Cristo nos capacitando a liderar esse lar com graça, com amor, com dignidade, com respeito, com inteligência e com discernimento, considerando a nossa esposa como um vaso mais
frágil. E entendendo que ela, juntamente conosco, nós somos herdeiros da mesma salvação se estamos em Deus. Gênesis 2,18, a Bíblia Sagrada disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem fique só. Glória a Deus, homens. Imagina um mundo só de homem. Que coisa horrível seria. Que coisa fedida. Que coisa grotesca. Sim ou não, irmãos? Deus o livre. Mas Deus olhou para nós, e glória a Deus por essa frase: não é bom que o homem esteja só. Eu sei, irmãos, que mulher dá trabalho. Eu tenho 2 lá em casa, e eu sei que realmente dá trabalho. Não é fácil ser casado, não é fácil ter filha, não é fácil ter mulher dentro de casa. Eu sei disso. Não é fácil o cara ser solteirão o resto da vida e não se incomodar com isso. Sem dúvida é mais fácil. Mas, irmãos, se você constituiu uma família, Deus te chamou para ser uma bênção lá dentro. Amém? E Deus olhou tua situação, a minha também, e disse: não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Que auxiliadora é essa? São as nossas esposas, são as nossas mulheres. Gênesis 2,18. Então, quais são as funções do marido? Ser cabeça, diz a Bíblia. Ser o líder, ser o responsável geral do seu lar, ser o colaborador de Deus dentro da sua casa, ser a autoridade de Deus ali dentro naquele lugar, e estar debaixo da autoridade de Jesus. Um verdadeiro homem só tem autoridade dentro do seu lar, dentro da sua família, se este mesmo homem estiver submisso à autoridade maior, que é Jesus de Nazaré. Amém? Então, quanto mais conectado você estiver com Jesus, irmão, maior autoridade você vai ter dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Mais homem de verdade você será. Mais orgulho ao coração da sua esposa você trará. Mais alegria no coração dos seus filhos você gerará. Porque você está submisso a Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, exercendo uma autoridade delegada a você como cabeça do seu lar. Meu irmão, na tua casa, quem é o pastor da tua casa é você. Na tua casa, quem é o sacerdote da tua casa é você. Nós, pastores, auxiliamos o povo de Deus de maneira geral. Mas dentro da tua casa, quem é o líder, quem é a autoridade? Até quando, por exemplo, um pastor vai visitar a sua casa, ele está debaixo da sua autoridade. Ele não é autoridade lá. Quem é a autoridade lá é você. Amém? Pode chegar na sua casa, abrir a geladeira, pegar os refrigerantes ir lá e fazer a festa como se eu fosse o dono da casa. Não! Eu tenho que pedir autorização para você, irmão. Posso abrir a geladeira para pegar um copinho d'água aqui? A autoridade é você dentro da sua casa. Será que você tem exercido essa autoridade estando debaixo da autoridade de Jesus? O que significa ser cabeça? À luz da palavra de Deus, irmão, preste atenção. Ser cabeça na Bíblia é diferente de ser cabeção. Tem muito homem cabeção, cabeça dura, coração duro, bruto, grotesco, estúpido, arrebentador dos outros, igual uma patrola, sai passando, arrebentando, estourando tudo e todos. Às vezes foi criado dessa maneira difícil, dura, e quer perpetuar isso ao longo das suas gerações. Irmãos, está errado. Grosseria não é de Deus, estupidez não é de Deus. A Bíblia diz: tratai-a com dignidade, tratai-a com respeito, e os vossos filhos também. Porque se você semear grosseria, estupidez, palavrão, maldição, desonra, você vai colher isso quando eles crescerem mais um pouquinho. Você vai ouvir o que você não gostaria, você vai ter filhos ingratos, você vai ter filhos que desonram você, porque ao longo de toda a vida, eles observaram você desonrando a sua mulher e desonrando eles. Maridos, coabitai com as vossas mulheres com discernimento, com inteligência. Amém? Fala comigo: eu preciso viver com inteligência no meu lar, na minha família. 2 Timóteo 4,6.
Então essa é a responsabilidade geral do homem, é assumir essa responsabilidade geral da família, a autoridade principal, ainda que não seja a única. Por que não é a única? Porque quando ele sai, por exemplo, para trabalhar, para viajar, para fazer outra coisa, quem fica ali no lugar dele com autoridade é a esposa. A esposa está ali para te auxiliar, ela é auxiliadora idônea. Você não é a única autoridade dentro da tua casa. Existe uma esposa que também carrega essa autoridade juntamente com vocês. O homem é o encarregado de fazer com que a família se encaminhe para o propósito divino. Qual é o propósito divino? A glória de Deus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Deus me chamou para manifestar o amor, a graça e a glória de Deus. Fala assim comigo: Senhor, me ajude a manifestar a tua glória dentro da minha casa, dentro da minha família. Me ajude, Senhor, a ser um homem de Deus, um homem segundo o teu coração. O homem é a autoridade que estabelecerá o governo de Cristo no lar. Ele é o leão ali, a esposa é a leoa, mas ele é o leão que governa, que debaixo do domínio do Espírito Santo domina ali com autoridade, com graça, com amor diante dos seus. Ele deve governar com graça, com amor. Ele deve expressar a sua conduta, na sua conduta diária, o caráter de Jesus. Irmão, não é a nossa característica, não é a nossa personalidade, é o caráter, as virtudes e as qualidades de Jesus. Amém? Se nós formos expressar nossa personalidade, a gente só faz besteira. Quantas e quantas vezes você, na impulsividade, no calor do momento, da emoção, falou o que não devia, agiu de maneira feroz, agiu indevidamente com os seus, porque agiu do seu jeito. Não é do seu jeito, irmão, é do jeito de Deus, é do jeito de Jesus, é o caráter de Cristo, sem impor os seus próprios caprichos egoístas. Como tem homem egoísta, como tem homem imaturo, como tem homem infantilizado. Tem muita mulher que gostaria de ser apenas esposa, apenas amante do seu amor, mas muitas vezes elas têm que ser mãe, porque tem homens infantilizados dentro do seu lar. E outra coisa, tem mulheres que são viúvas de homens vivos. Como assim, pastor? Tem mulher que se sente solitária, mesmo tendo um marido vivo. Tem mulheres que se sentem, que vivem como se o marido não fizesse diferença nenhuma. São viúvas de maridos vivos. Graças a Deus que a palavra de Deus diz que Deus é pai de órfãos e de viúvas. Deus acaba suprindo as suas falhas. Se você tem sido um marido falho e gerado uma mulher viúva de marido vivo, isso é forte. Eu já atendi mulheres chorando, que diziam: pastor, o que eu queria mesmo é que o meu marido morresse, aí eu ficaria livre desse traste. O que eu tenho sofrido na mão desse homem. E às vezes, irmãos, pessoas de dentro da igreja, pessoas que deveriam expressar a graça, o amor, o carinho de Jesus, a afetividade de Jesus, maltratando os seus. Esse dia mesmo eu atendi uma pessoa criada dentro da igreja, o pai tinha função de liderança dentro da igreja, foi maltratada, foi amaldiçoada, foi escorraçada, foi tratada como uma prostituta, por um homem que se dizia de Deus, que às vezes na igreja era um exemplo, para todo mundo, mas em casa era o demônio encarnado, era um diabo de bota. Irmãos, nós não podemos ser assim. Se existe um lugar que nós temos que refletir a graça de Deus, a espiritualidade autêntica, genuína, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. É ali que nós temos que ser homens de Deus. É ali que nós temos que expressar a maturidade. É ali que nós temos que ser homens com H maiúsculo. A verdadeira hombridade, ela é revelada dentro do contexto da
família. Mas tem muitos homens vivendo caprichos egoístas. O homem é responsável por vigiar, prover, cuidar e proteger a família. Irmão, você tem protegido a tua família? Você tem cuidado dela? Você tem provido as necessidades dela? Você tem vigiado e protegido a sua família? O homem foi chamado para solucionar os problemas que surgirem ao longo da história da família e sendo ajudado pelo Senhor. Amém? Querido, Deus está à sua disposição para te ajudar. Deus tem sabedoria e graça para derramar sobre a sua vida. Glória a Deus por esses cursos de homens. Quantos homens aqui já fizeram os cursos de hombridade aqui? Todos esses cursos de homens, levanta a mão. Irmão, você que ainda não fez, visitante, amigo que aqui está nessa noite, faça esses cursos. Você vai ver cada chapuletada que você vai levar de Jeová. Você vai ter a tua vida transformada, irmão, porque se a palavra de Deus não te transformar, nada mais desse mundo vai te mudar. E você vai caminhar num caminho de ruína e de destruição, e não só de autodestruição, mas de destruição daqueles que estão ao seu redor. Como tem sido bênção esses cursos para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida daqueles que fazem aqui, os pastores, todo mundo faz aqui, inclusive a liderança. O que significa ser cabeça? É que o homem é responsável por guiar a família em uma convivência alegre e harmoniosa. Deixa eu te perguntar, meu irmão, sua esposa é uma mulher alegre? Seus filhos são alegres, são saudáveis emocionalmente? Eu aprendi uma vez lendo um livro do pastor Corte, ele diz assim, que a família foi criada por Deus para ser o ventre emocional que gera filhos saudáveis emocionalmente e espiritualmente. Será que dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, nós temos gerado filhos saudáveis? Será que a nossa esposa é saudável? Será que nós somos agentes de cura dentro do nosso lar, dentro da nossa família? É isso que Deus quer fazer de você, querido. Um sacerdote dentro da sua casa. Um ministro de Deus dentro da sua família. Para quê? Para que essas pessoas possam se desenvolver física, mental, social e espiritualmente. Possam crescer e florescer no Senhor. Sabe por que tem tanta criança insegura hoje? Tanta criança rebelde. Tanta criança, sabe, que não tem amor próprio, que se tenta se autodestruir, porque muitas vezes não tem experimentado o amor genuíno dentro dos seus lares. E por nós, homens, por nós, homens, é nós que temos que representar Deus, o Deus de amor, dentro dos nossos lares e dentro da nossa família. Jesus disse assim: o que quiser ser maior, seja este que vos sirva. Nós queremos ser grandes dentro da nossa casa, nós temos que servir a nossa família, nós temos que servir as nossas esposas, nós temos que servir os nossos filhos. Hoje mesmo, fui buscar minha filha depois do trabalho, preparei um café para minha esposa, arrumamos a mesinha ali juntos, eu fiz o café. Eu não sou menos homem por causa disso, querido. Eu não sou pau-mandado por causa disso. Eu não sou afeminado por causa disso, não, pelo contrário. Eu estou servindo a minha casa, eu estou servindo os meus filhos. Eu sou o primeiro a levantar lá em casa. Servindo os seus filhos, você ganha o coração deles. Isso eu aprendi com a minha esposa. Às vezes você tem uma criança pequena, vai lá e troca a fralda dela, vai lá dar um banho na criança. Você está aliviando a carga da tua esposa, você está ganhando o coração dela, e você está se aproximando do seu filho em amor, ganhando o coração dele. Um pai que cuida, um pai que vai lá e faz um sanduichinho para os filhos. O filho que chega e fala: papai, estou com fome. Se vira, vai lá falar com a tua mãe. Nunca vai ganhar o coração do filho. Ele tem que ver que você é o provedor da sua casa, que você é o ajudador, que você é aquele que cuida da criança, que você é aquele que ama, você é aquele que acorda de madrugada quando o filho está doente e leva para o hospital, e não joga essa peteca, essa responsa para a mulher.
Vai numa fila do hospital para ver quem é que está lá. Se são os pais ou geralmente são as mães que tem que levar os seus filhos doentes para o hospital. A maioria das vezes, querido, 95%. Pode perguntar para qualquer médico que talvez esteja aqui. Não é o pai, é a mãe que tem que ir lá resolver. Porque muitos homens muitas vezes são omissos e jogam os problemas, as dificuldades para que a mulher resolva. Tem muito homem que pensa assim: eu trabalho, eu luto, eu ganho dinheiro, eu jogo dinheiro na mesa e se vira aí, mulher. Irmão, isso não é ser homem de verdade. Se você quer ser maior dentro do teu lar, se você quer ser maior no reino de Deus, Jesus disse: o que quiser ser o maior, seja este que vos sirva. A liderança de Jesus é uma liderança servil, é uma liderança que se sacrifica, é uma liderança que se doa. É assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Maridos que habitem a vida comum do lar com inteligência e com discernimento. O marido também, outra frase, é responsável por ensinar a palavra de Deus. Querido, na tua casa quem tem que ensinar a palavra de Deus não é o pastor Giovanni, é você. É você que tem que instruir, é você que tem que animar os seus filhos para ir na igreja, principalmente na adolescência, é difícil, parece que eles não querem ir. É você quem tem que animar, é você quem tem que edificar, é você quem tem que lavá-los pela palavra, é você quem tem que corrigir quando as coisas estiverem erradas. É claro que a mulher pode nos ajudar na disciplina e na correção das crianças, mas quando você, homem, o leão daquela selva chamada de lar, chegar em casa, o domínio é seu, o governo é seu, você assume essa autoridade, essa responsabilidade e alivia a carga da sua esposa. Amém? É ali que está a verdadeira hombridade, dentro dos lares, dentro da casa. A principal orientação deve vir dos pais, do pai principalmente. Ele deve ser exemplo para os seus filhos. Meu irmão, olha aqui para mim, presta atenção, você tem sido exemplo dos seus filhos? Você tem sido um referencial para os seus filhos? Ou lembre-se daquilo que eu falei no começo, você tem dado trabalho, tem causado problema, ou tem resolvido o problema dentro do seu lar, dentro da sua família? Quais são as atitudes equivocadas de muitos homens dentro dos seus lares? Próximo slide. É não assumir o seu papel como líder do lar. Isso é o que a gente mais vê, queridos. Por isso a importância dessa palavra. O que mais nós vemos são homens omissos. Homens que, para fugir das suas responsabilidades, vão para os bares, vão para os botecos, vão para os prostíbulos, vão para os seus lazeres, vão para os seus hobbies, mas não são homens de verdade dentro das suas casas. Fogem para os vícios, fogem para a jogatina, fogem para as compulsões, fogem para tudo, só não assumem as suas responsabilidades. Não assumir seu papel como líder do lar é uma tragédia dentro da sua família. Isso vai trazer sobrecarga à esposa. Ela se sentirá esmagada com tantas responsabilidades. Hoje o que a gente mais vê são mulheres sobrecarregadas. Mulheres sobrecarregadas com tantas responsabilidades. Tem tripla jornada. Principalmente aquelas que trabalham fora, parece que tem tripla jornada. A sua função, meu irmão, eu vou repetir, não é só trazer dinheiro para casa. Isso traz um grande desajuste na família quando você pensa dessa maneira. Isso também é importante, trazer provisão e dinheiro para casa. Mas não é só isso a nossa responsabilidade. Segundo lugar, segunda atitude equivocada de um homem, que é uma tragédia também dentro da família, é anular a mulher quanto à sua identidade e a sua personalidade. Anular, vou repetir, a mulher quanto à sua identidade e personalidade. Hoje tem muitas mulheres que não sabem quem são. Tem muitas mulheres indecisas, temerosas. Uma vez eu bati meu carro, eu fui dar uma ré, peguei num carro que estava vindo contra a minha direção, no ponto cego.
bati o carro. Eu me lembro desse episódio como se fosse hoje. Quando eu bati no carro, querido, a culpa foi minha, eu que teria que pagar. Eu me lembro que a mulher saiu do carro desesperada, chorando copiosamente, como se ela fosse culpada. Ela saiu chorando, ela se tremia toda, ela saiu paralisada, como se a culpa fosse dessa. Eu falei, calma moça, eu sou o culpado, eu vou pagar, fica tranquilo. Você passou bem no meu ponto cego, eu não te vi, me desculpa, foi a única vez que eu bati o carro. E eu tive que parar aquela mulher, estabilizá-la emocionalmente, porque sabe qual era o medo dela, querido? Não era o carro batido, era a reação do marido quando chegasse em casa. Uma mulher aterrorizada, uma mulher paralisada, uma mulher chocada, em pânico, com pavor e medo daquele que devia mais amá-la. Querida, aquela cena ficou registrada no meu coração. Eu falei, meu Deus, imagina que tipo de homem que é esse cara. Que tipo de liderança esse homem exerce dentro da sua casa. O esposo não pode ser centralizador dentro de casa, não pode ser manipulador. Por detrás de toda manipulação, irmão, existe um espírito demoníaco agindo na vida das pessoas. Então, se você é um manipulador, quem age por detrás de você é um demônio. Se você está sendo manipulado pela sua mulher, quem está agindo por detrás dela também é um demônio. Um homem não pode ser nem manipulado, mas também não pode ser um manipulador. Porque o presidente dos manipuladores é Satanás, o inimigo das nossas almas. Não podemos subjugar as mulheres, ou seja, oprimir as nossas esposas. Não podemos ter atitudes arrogantes, porque isso somente frustrará elas e produzirá nelas uma amargura ainda maior dentro dos seus corações. E aí a gente entende porque tem tanta mulher murcha emocionalmente, apagada sexualmente, porque são maltratadas pelos seus. Às vezes você não entende, está com raiva da mulher, porque ela não quer ter intimidade com você, não quer ter relação com você. Querido, às vezes isso é um sinal, é um termômetro. Se existe um termômetro do casamento, é a intimidade conjugal, é o sexo. É através da intimidade sexual que nós vemos como é que um casamento está, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O termômetro do seu casamento é a intimidade sexual. E sabe por que muitas mulheres se fecham nessa área? É porque a mulher é igual uma flor, querido. Se não for cuidada, ela fecha e murcha. Ela morre emocionalmente e se fecha sexualmente. Como um botão de rosa que se fecha e murcha. Mas, irmão, se você cuidá-la, amá-la, preservá-la, protegê-la, cuidá-la, se doar, se sacrificar, cuidar dela como um tesouro da sua vida, meu irmão, você vai ter um broto de rosa sempre aberto para você. Glória a Deus. E vai ter glória, vai ter graça, vai ter bênção dentro da sua casa, dentro da sua família. E principalmente nessa área de intimidade, meu irmão, você vai ser uma bênção. Se você cuidar dessa mulher da tua vida. Em Malaquias a Bíblia diz, olha, eu vi o juramento que você fez com a mulher dessa mocidade. Deus fala assim, eu sei que você tem sido infiel com a mulher da tua mocidade. Não adianta chorar no meu altar, não adianta chorar diante de mim e querer que eu responda às tuas orações, se você tem sido infiel e desleal à mulher da tua mocidade, diz o Senhor lá em Malaquias. Reconheça o valor da sua esposa, apoie ela, delegue funções dentro da sua casa e seja um marido segundo o coração de Deus. Bem rapidinho para terminar, quais são as responsabilidades específicas do homem? Em primeiro lugar, governar o seu lar, como eu falei. Governe o seu lar. Tome a direção juntamente com Deus e Deus com você do governo da sua família. Em segundo lugar, trabalhar para prover a família. Irmão, trabalhe com afinco, trabalhe com dedicação, seja um homem valoroso, trabalhador, diligente, perseverante.
e proveja as necessidades da sua família. Em terceiro lugar, ampare os seus, proteja os seus, cuide dos seus. É o que diz o Senhor aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Em quarto, assuma um papel preponderante, ou seja, principal, na formação dos seus filhos, irmãos. É o marido que gera identidade sexual nos filhos. É o marido que dá destino para os filhos. É o marido que lapida os filhos como se fosse uma flecha, para lançarem os filhos com um propósito, o propósito de Deus para as suas vidas. É o marido que faz isso, amparando, protegendo, cuidando e assumindo um papel preponderante na formação dos seus filhos. Assuma o papel principal também na disciplina deles, na correção deles, e não entregue essa peteca para sua mulher só quando você estiver viajando. Aí ela vai assumir como auxiliadora idônea esse rojão, essa responsabilidade, mas que precisa ser encarada. Seja o sacerdote, irmão, seja o líder espiritual na sua casa. Amém? Quantos que vão ser sacerdotes e líderes espirituais na sua casa? Levanta a mão e fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a ser sacerdote e líder espiritual dentro da minha casa, dentro da minha família. E por último, irmãos, a Bíblia também espera que os homens sejam homens de valor, homens de caráter, homens de promessa, homens cumpridores de promessa, homens leais, homens íntegros, que ocupem os cargos de liderança na igreja. Nós estamos falando aqui como pastores, como é difícil encontrar homens que se engajem no reino de Deus. Como é difícil achar homens que falem: não, pastor, pode entregar essa área aqui na minha mão, que eu vou resolver esse problema do Senhor. Como é difícil encontrar homens que queiram, que desejem ocupar funções, ministérios, cargos dentro da igreja. Muitos deles não conseguem, por quê? Porque têm sido omissos dentro do lar e têm escutado dentro do lar coisas que não gostariam, pelas suas falhas, pelos seus erros como marido lá dentro. Irmãos, nós precisamos de homens de valor, que ocupem cargos de liderança na igreja. Amém? E para terminar, as responsabilidades conjuntas dos homens com as mulheres. Tenha planejamento familiar, irmão. Ou seja, tire férias com a sua família, faça culto doméstico com eles, administre as suas finanças, é o segundo ponto, com oração, com sabedoria, com prudência. Seja sábio, ore antes de tomar uma decisão. Não saia fazendo decisão financeira louca, desvairada. Não! Busque a direção de Deus, a orientação de conselheiros. Tenha sabedoria, tenha prudência. Uma decisão errada que o homem toma dentro da sua casa afeta toda a família. Irmão, presta atenção, o pecado é de responsabilidade pessoal e ele é intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Vamos falar junto? Fala assim: o pecado é de responsabilidade pessoal e é intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Um homem que peca dentro da sua casa, um homem que erra, erros grotescos dentro da sua casa, afetam toda a sua família. Sim ou não, irmãos? Faz uma decisão errada para te ver. Não é só você que sofre. Você é responsável. Não adianta querer culpar os outros. Não é transferível o pecado. Mas toda a família sofre e colhe o erro e a imprudência de um homem destrambelhado, descabeçado. Irmãos, quem vos fala já sofreu isso dentro de casa. E eu sei da tragédia que é isso. Não caia nos erros dos seus pais. Honre eles, amem eles, mas naquilo que eles erraram, não erre você. Não faça da mesma maneira, seja melhor. Seja melhor que eles, na graça e na unção do Senhor.
na aquisição de novos bens da família, decidam juntos. Não tome decisões sozinho, ainda mais grandes decisões financeiras. Na educação dos filhos, trabalhem em conjunto, trabalhem como equipe. Cuide da sua vida espiritual, apoie os seus e motive os seus a se engajarem nas coisas do reino de Deus. A palavra diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que a sua esposa está esperando, querido, é um homem que busca a Deus. O que os teus filhos estão esperando é um homem que busque a Deus. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que você tem buscado a Deus de todo o coração? Eu estou aqui nessa noite para chamar a tua atenção. Outra coisa importante de responsabilidade conjunta de homens e mulheres é a formação do caráter, os bons hábitos dos filhos. O outro ponto é o apoio e o controle também dos estudos dele. Cabe a você ajudar a sua esposa a controlar os estudos, a ver como é que estão as notas. Cuidado também da saúde, do bem-estar e do lazer. Cabe aos dois trabalharem junto em cooperação, o homem e a mulher, o marido e a esposa, para que haja lazer, para que haja bem-estar, para que haja o cuidado da saúde, como eu falei. E a realização da obra do Senhor também precisa ser em parceria. Companheirismo, amizade, boa comunicação também, respeito, amabilidade. Precisamos levantar homens que sejam amáveis, que tenham afago, que tenham sentimento, que deem rosas para suas mulheres, que comprem presentes, que dediquem tempo de qualidade, que sirvam elas e sirvam os seus filhos, que se doem, que se sacrifiquem, que compreendam e valorizem o ponto de vista do outro. Para de querer achar que tu sempre tem razão. A gente aprende do Casados para Sempre. O que é mais importante, irmão? Ter a razão ou ser feliz? Ser feliz. Então seja feliz. Às vezes, se você tiver que abrir mão de uma coisa ou outra que seja supérfluo, secundário, uma baboseira, para que ficar batendo boca, arrumando confusão? Uma coisa que a gente tem que aprender no casamento, uma palavrinha, é flexibilidade. Tem coisa que a gente pode flexibilizar, sim ou não? Sim. Você vai sair com a tua esposa, por exemplo, não é assim: eu vou lá comer o hambúrguer que eu quero. Você olha para ela, eu estou te dando uma dica e fala: amor, onde é que você quer jantar hoje comigo? Você vai ver que ela vai ficar toda faceira. Você está priorizando ela. O Edwin Cole, o pai desses cursos de hombridade, diz assim: amar é colocar o outro como prioridade e o eu em segundo plano. Vou repetir, fala comigo: amar é colocar o outro como prioridade e o eu em segundo plano. Será que você tem agido assim na tua casa, na tua família? Compreenda, valorize o ponto de vista do outro, querido. E é isso que eu queria falar para vocês. Glória a Deus. Vamos agir com inteligência dentro dos nossos lares. O que nós aprendemos? A verdadeira hombridade começa onde? No lar, na família. Mulheres falando bem dos maridos, mulheres contando para os seus pais, agradecendo a Deus pelos maridos maravilhosos que elas casaram. Mulheres que louvem a Deus, agradeçam a Deus pelo varão valoroso que elas têm dentro de casa. Eu não sei vocês, queridos, mas é esse tipo de homem que eu quero ser. Talvez ainda não seja tudo isso que eu falei para vocês, mas é o que eu busco para a minha vida, à luz da palavra de Deus. Eu quero ser esse homem. Se você quer ser esse homem, fica de pé comigo aqui, nessa noite. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, querido. Quando a gente olha todas essas coisas, talvez o sentimento que brota no nosso coração é: eu não sou capaz de viver tudo isso. Talvez quando você olha todas essas funções, todas essas responsabilidades,
E realmente é difícil ser um homem de valor, realmente é difícil cumprir todas essas funções e papéis, mas Deus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: eu vou ajudar você. Com a minha graça, com o meu poder, com a minha unção, você pode ser um homem de valor. Você pode ser uma bênção na sua casa e na sua família. E o primeiro passo é reconhecer quais são as suas falhas, aonde você tem errado, reconhecer o seu pecado, tomar uma decisão de mudança nessa noite diante do Senhor e buscar a ajuda de Deus, falando: Senhor, me ajuda, eu quero ser um homem segundo o teu coração, eu quero exercer a verdadeira hombridade dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Feche os olhos comigo, coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma oração em conjunto aqui como homens de Deus. Talvez você não seja ainda isso, mas você quer ser nessa noite, você quer pedir ajuda de Deus, você quer que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. Essa é a sua noite, esse é o momento seu e de Deus, e de ninguém mais. Deus agendou essa noite no coração dele para você, e Ele tem força e graça para derramar, poder e glória para derramar sobre a tua vida. Fala assim comigo, querido, siga-me nessa oração, fala assim: Senhor Jesus, bem forte, como um homem mesmo, varão de Deus, fala: Senhor Jesus, eu reconheço que não tenho sido aquilo que a tua palavra diz que eu preciso ser, mas pela graça de Deus e na unção do Espírito Santo, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, um homem responsável, um homem que cumpra o seu papel, um homem que cumpra a sua função no lar e na sua família. Senhor, derrama sabedoria, Senhor, derrama inteligência, Senhor, derrama discernimento, Senhor, me dá maturidade, me dá força moral, poder espiritual. Eu reconheço que sou pecador, que pelos meus pecados eu mereci o inferno, mas pela graça de Deus e através da cruz de Cristo eu posso ter a salvação, o perdão dos meus pecados. Perdoa os meus pecados, me ajude a ser melhor, purifica a minha alma, restaura a minha família, cura o meu coração, derrama o teu Espírito, escreve o meu nome no livro da vida, derrama a tua graça e o teu poder sobre mim. Eu abro o meu coração e a minha vida para que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, seja Senhor e Salvador da minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela minha salvação, pela minha restauração, pela minha libertação. Dê uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória. Sejam dados a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?